E muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, Tiago. Olá, Fábio. E estamos boa tarde. na análise da Primeira Liga, até que enfim voltamos a ter os nossos campeonatos. O Tiago já estava comigo ano passado no 360, nas ligas portuguesas, nas três. O homem conhece mais equipas portuguesas que qualquer outro, porque ele varre-as todas. Qualquer dia está-me a dizer que está a fazer os sub-23. Às vezes são jogos bons para acompanhar em live, principalmente para apanhar overs. Overs HT, ou mesmo overs, mesmo FT, são jogos bons para isso. Fábio, tu trabalhas também nas ligas portuguesas, trabalhas mais que mercados? Eu faço Primeira Liga, Segunda Liga gosto mais de ir em live. Eu tentei várias vezes fazer pré-live em Segunda Liga, mas acho que é uma liga muito inconstante e tanto o primeiro é capaz de perder com o último, por exemplo, é uma coisa assim. Então eu prefiro ir mais, faço a minha análise na mesma, mas prefiro mais ir em live na segunda liga. Na primeira já não, na primeira já tenho outros métodos e faço tanto pré-live como em live. Eu aposto mais em handicap asiático, over e under. Gosto bastante também de apanhar overs HT, ou então o menos 0,25, menos 0,50 HT também gosto. E BTTS também. Boa. Então, este ano nós vamos ter equipas novas na Primeira Liga. Casa Pia, eu nem me recordo qual é que foi a última vez que Casa Pia esteve na Primeira Liga. 1950 e troca o passo. Eu não 70 anos. Eu nem me lembro do Casa Pia estar na Primeira Liga. Tiago, tu achas que o Casa Pia, assim como subiu, desce? Ou tu achas que vai conseguir se manter? É um dos candidatos à descida. É de caras, é um dos candidatos à descida, quer a gente queira, quer não. Pelo que tu acabaste de dizer, pouca ou muito pouca experiência a nível de Primeira Liga, nível de andar nestas andanças. É um dos candidatos. Agora, da mesma forma que se foi debatendo e foi-se batendo na segunda para subir e conseguir subir de uma forma direta, acho que é um dos candidatos a descer, mas que vai dar luta àqueles que normalmente que já cá estão na Primeira Liga, mas que são também aqueles eternos que estão eternamente sempre abaixo da metade da tabela. Mas sim, é um dos candidatos à descida, não é? Também digo, penso mesmo. Também concordas, Fábio? Sim. Diz-me só uma coisa, tu és aí um homem do Norte, estás aí muito perto da pergunta da equipa que eu te vou fazer uma pergunta da primeira divisão, que é o Boa Vista. O que é que tu esperas do Boa Vista este ano? Pelo aquilo que ontem estávamos a falar ainda, eu mais o pessoal lá da Primeira Liga, que trabalha comigo no 360, estávamos a falar que estavam-me a dizer que o Boa Vista ainda não fechou a equipa. Tu esperas que este Boa Vista venha a fazer uma boa época ou mais uma vez vai ser uma equipa que vai andar ali aos solavancos, que não sabe se desce para a segunda, se mantém? Eu acho que o Boa Vista este ano primeiro fez uma coisa de bom, que foi, não caiu no erro do ano passado de ter 4, 5, 6, 7 jogadores emprestados e não conseguiu sequer fazer uma equipa. E deu muitas graças por ter ficado na primeira divisão daquela maneira. E eu acho que este ano, e tendo mantido o Petit para mim, a nível defensivo, é capaz de ser dos melhores treinadores na Liga Portuguesa. E isso acho que vai dar um equilíbrio maior ao Boa Vista. E tendo mantido alguns jogadores, apesar de ter perdido alguns importantes, ainda agora foi o Chidosi foi embora, o Mousa também para o Benfica. Entretanto, a meio da época também perdeu
o esquerdino brasileiro, não me lembro, o Sauer, o ano passado, foi muito importante. Mas acho que o Boa Vista está mais equilibrado este ano que o ano passado, mas ainda precisa de mais qualquer coisa, porque não tem ali um jogador que se olhe e que faça a diferença. Que eu acho uma excelente contratação foi o Salvador Agra, porque acho que é um jogador com muita experiência de primeira liga e de seleção também, das camadas jovens, e eu pessoalmente gosto bastante do Salvador Agra, e acho, na minha opinião, o Boa Vista este ano está melhor que o ano passado, pelo menos não caiu no mesmo erro e tentou ter uma estrutura em vez de meia dúzia de jogadores com alto estatuto à espera do milagre. Tirando as equipas que nós gostamos de parte, Tiago, quem é que tu achas, no teu Power Ranking, quem é que são os 3 que podem disputar o primeiro lugar e os 4 que podem disputar os Champions? Os 3 que podem disputar o primeiro lugar, para mim são os 3 eternos, não é? É aquela pergunta. Para mim, Sporting, Porto e Benfica irão disputar o primeiro lugar. Eu acho que este ano Achas que não é a época do Braga? O Braga tem sempre o sonho, não é? E continua atrás desse sonho, não é? O Braga faz lembrar um bocadinho, e agora descendo aqui 2 divisões, a União de Leiria na Liga 3. Tem sempre aquele sonho de subir e depois nunca consegue subir. E o Braga é a mesma coisa. Tem sempre o sonho de ser campeão, sempre o sonho de ficar num terceiro. Eu acho que, corrijo-me se eu estiver errado, este ano a terceiro lugar já dá acesso direto à Champions, acho que é já este ano. Acho que é. Acho que sim, acho que é já este ano. Ou seja, vai sonhar com o terceiro lugar, quem sabe até um segundo. Eu acho que o primeiro é muito difícil. Eu acho que são rotações a mais para o Braga, independentemente de tudo, a saída do treinador, deixa ver o que é que acontece, o que é que não acontece. Eu acho que o Braga, para mim, não quer. Para mim, os eternos são os três grandes. Como eu estava a dizer, para mim, muito mais disputado este ano do que o ano passado. O Porto, para mim, não vai ter um passeio tão simples e tão fácil como teve o ano passado. Acho que vai ser mais durinho. Depois temos, na minha opinião, temos o Braga, ali no quarto lugar, mas que pode se intrometer nestes 3 primeiros. Ninguém diz o contrário. Temos, na minha opinião, o Santa Clara, gosto muito do Santa Clara, e do Gil Vicente, que eu estive a ver o jogo agora que eles fizeram, exatamente, ontem, em que a primeira parte vê-se realmente que eles estavam um bocadinho adormecidos, falta de ritmo competitivo, mas depois da segunda parte acordaram e conseguiram não dar a volta ao resultado, infelizmente, com alguns falhanços daqueles clamorosos que não se pode falhar nas ligas europeias, mas depois temos também uma equipa que vamos ver o que é que consegue fazer este ano. O ano passado começou a brilhar, que é o Estoril, ao início, depois começou-se a apagar a chama. Vamos ver o que é que o Estoril consegue fazer este ano, a nível de se manter ali sempre na briga pelo quinto, sexto. Se o Estoril não será um candidato a estar nas competições europeias. Eu gosto muito do Estoril, gosto também muito do treinador do Gil Vicente. Aliás, estive no estádio o ano passado do Gil com o João Araújo a ver os jogos. E agora vou passar para ti, Fábio. Vou-te fazer uma pergunta daquelas quase com rasteira. Sendo que o Porto perdeu algumas peças em que não está muito estável, sim, achas que como o Benfica se está a colocar neste momento, como o Sporting, e aqui o Sporting não vou deixar para falarmos do tema, mas vá, achas que o Sporting e o Benfica podem criar moça ao Porto? Eu acho que o Porto este ano vai ter que se superar muito, porque perder Vitinha e Fábio Vieira no mesmo ano foi puxado.
porque eles eram o motor do meio campo para a frente, os dois. E eu acho que o Porto, uma coisa que a mim, no caso como portista, me assusta um pouco é os médios centros que o Porto tem à disposição. Porque o Bruno Costa não, na minha opinião. O Eustáquio, eu acho o Eustáquio um bom jogador, mas acho que ainda precisa de ganhar aquele calo para jogar jogos grandes, e isso viu-se dos poucos jogos que ele entrou a época passada, ele ainda não conseguia. Pode ser que agora também, com pré-época e tudo, melhor. Eu acho que ao Porto, este ano, contra o Benfica, eu acho que vai ter dificuldades, porque este treinador colocou os jogadores a correr do Benfica, e nota-se perfeitamente isso. Eu não via o Benfica com uma preparação física. Eu não tenho visto, eu preferi ausentar-me de ver jogos de Benfica, para quando visse nas competições europeias, já ter alguma... conseguir analisar friamente e perceber, ok, esta equipa já jogou, já rodou alguma coisa. E fiquei espantada com a condição física, porque eu estava habituada a ver o Benfica, que aos 45 minutos estavam todos de língua de fora e completamente a arrastarem-se no campo. Quando eu vi eles a correrem na segunda parte, aos 70, aos 80 e aos 90, eu pensei, meu Deus, estes gajos devem ter levado umas injeções de speed, só pode. Eu acho que... Desculpa, diz. Estava a dizer que nota-se isso, que o Benfica, a nível físico, está muito melhor do que nos últimos anos. Sim, eu acho que o Benfica, o principal problema do Benfica, o ano passado, para além de se notar esse problema físico, eu acho que mentalmente os jogadores não estavam bem. E quando mentalmente não está bem, fisicamente pode estar no auge, que não funciona. E tem que haver, obviamente, um equilíbrio entre as duas coisas. E acho que o Benfica este ano, nesse aspecto, principalmente, os jogadores estão bem mais fortes. E fisicamente notou-se muito no jogo contra o Midtjylland, notou-se muito. E o Sporting, eu não sei, o Sporting, eu vi o jogo da apresentação do Sporting, e o Sporting só começou a jogar quando foi contra, agora perdi o Sevilha. Só começou a jogar quando o Sevilha pôs os suplentes a jogar. E o Sporting só começou a crescer depois do Sevilha pôs os suplentes a jogar. E notou-se, parece que ainda continua muito amarrado àquele esquema tático, e não sei até que ponto não se vai tornar previsível neste ano. O Ruben neste ano vai ter que inovar, vai ter que fazer qualquer coisa diferente. Não sei se ainda vão buscar mais alguém, entretanto, mas o Ruben vai ter que inovar. O Ruben inovou quando entrou, o Ruben continuou a manter aquele espírito do ano passado, mas começou a perder gás para o fim, e o Ruben este ano vai ter que inovar, senão facilmente o Porto e o Sporting, o Porto e o Benfica passam-nos à frente. Ainda bem que vocês tocaram nesse ponto, porque era mesmo isso que eu queria falar agora a seguir. Se nós analisarmos os anos anteriores, cada vez que uma equipa ficava com, por exemplo, o Lage, quando o Lage pegou no Benfica a meio da época, quase, sei lá, ninguém sabia como é que o Lage ia colocar a equipa, e o Lage conseguiu surpreender e o Benfica foi campeão. Quando o Amorim pega no Sporting, o Amorim consegue surpreender porque ninguém sabia o que é que ia acontecer. Agora, o Amorim já não tem esse efeito de surpresa. E a raposa velha do Sérgio Conceição já sabe de cor e salteado o que é que o Ruben Amorim vai fazer, não é? Isto é a minha ideia. Quem pode este ano causar aqui alguma estranheza, e não acredito que vá conseguir durante muito tempo, mas pelo menos se calhar na primeira mão, será o Benfica. Até os treinadores apanharem a marosca, né? Agora, eu por acaso queria-vos perguntar, e agora vou perguntar-te a ti, Tiago, achas que o Palhinha, quem saiu do Sporting e quem entrou, porque entrou um trincão,
O Sporting perdeu mais com as saídas ou ganhou mais com as saídas e com a entrada do Trincão, por exemplo? Eu acho que o Sporting perdeu mais com as saídas e acho que mesmo a vinda do Trincão, acho que o Sporting teve a maior, para mim, na minha opinião, a maior perdida, mas que já era uma perdida que já vinha expectável desde o início da época, que é o Sarabia. Perder o Sarabia para mim, mas pronto, é daquelas coisas que já sabia desde o início da época, mas que para mim vai-se ressentir muito no ataque. O Sporting, defensivamente, nunca foi uma equipa que comprometesse muito, e eu não sei se vai continuar o meio campo. O Palhinha, agora para o fim, também já não era aquele, já não jogava com aquela intensidade nem com aquele ritmo que chegou quando começou a disputar no Sporting. Por isso, para mim, ou vendiam agora, ou então ficava lá ao museu. Acho que meio campo. Agora, vamos ver se o Trincão, depois de ter estado onde estava, se o Trincão, quando cá chegar, se vai conseguir adaptar e se vai conseguir encaixar na equipe. Agora, eu acho que o Sporting perdeu mais do que... Por isso é que eu acho que o Ruben vai ter que inovar, vai ter que inventar, porque quem não inova, quem não inventa, fica para trás e facilmente, como tu disseste, é apanhado. E nem só pelo Sérgio Conceição. Se fores a ver, todos os treinadores já jogaram contra o Ruben, já jogaram contra o Sporting, sabem como é que aquilo funciona. Em Alvalade até podem lá ir querer fazer um brilharete, mas depois nas suas casas vou dizer, não, aqui quero eu mandar e aqui quero eu, pelo menos, roubar todos os pontos que conseguir imaginar. É bem visto e também acho que sim, passa muito por aí pelo o Ruben Amorim ter que pensar como é que vai montar esta equipa. A verdade é que os sportinguistas, assim como os benfiquistas e como os portistas, não pacam muitas histórias. Por isso é que eu, vou puxar aqui um bocadinho a casseta atrás e falando do Porto, se o Porto aquilo este ano, e como o Fábio disse, se aquele meio campo não funcionar e se aquilo não começar a correr bem a nível de meio campo e tudo mais, eu não sei se o Porto não implode. Em termos de... O Sérgio Conceição começa a ser contestado outra vez, ele de coisa como se chama dizer, com o pavio curto passa-se, já não tem aquela estrutura, exatamente, já não tem aquela estrutura diretiva que diz, não, quem manda aqui sou eu, entra dentro do balneário e manda calar toda a gente. Por isso é que eu estou a dizer, o meu receio este ano, entre aspas, o que eu vejo que este ano pode acontecer é se o Porto não começa a encarrilhar e a jogar aquilo que habituou os adeptos do ano passado e tudo mais, que pode implodir por dentro. Eu até sou sincero, o jogo que eu mais veria valor, se não fosse o início de época, seria o Porto Marítimo, o mais 2 no Marítimo. Sim. Porque acho que está muito desajustado, porque primeiro o Porto sempre teve dificuldades com o Marítimo. E da maneira que está até um bocadinho inconsistente, se calhar é esse, mas obviamente eu não me arrisco a fazer primeiros jogos porque fica nota mental. Ficamos com nota mental. Não vou dar aqui tipos nenhumas, mas vamos falar sobre isto. Estava a dar um exemplo no sentido daquilo que se estava a falar. Sim. Neste arranque de jornada, a equipa que está mais... vocês acham que o Benfica é a equipa que sai favorita, porque vai receber o Aroca. O Sporting vai jogar em Braga, não é? Sim. E o Porto tem o Marítimo. O Aroca, vocês veem o Aroca a olhar olhos nos olhos do Benfica? Não. Eu também acho que não. Eu acho que o Benfica, não é por eu ser benfiquista, mas acho que o Benfica amanhã é uma tarefa mais facilitada. O Benfica amanhã, na minha opinião, tem que ir rotinar a equipa. Está bem que já leva a vantagem que leva para as Champions, mas tem que ir rotinar a equipa e tem que manter aquele nível físico que nós falámos aqui para depois o jogo, para o jogo depois com o italiano na Dinamarca. Que é para depois tentar entrar nos eixos. Agora, aquilo que eu vejo também do Benfica é, vamos ver se o Gonçalo Ramos sai. E se o Gonçalo Ramos sai, não estou a ver ponta de lança neste momento que equilibre em termos de qualidade e de facilidade em fazer gol. O homem
é fenomenal a fazer gol e a capacidade com que ele faz, não só de cabeça, mas com os pés. Neste momento está com o índice e com a moral muito em alta, o Gonçalo Ramos. Se o Benfica perde até ao final do mês, vamos ver o que é que acontece à parte da frente do Benfica, se conseguem colmatar. Nenhuma estar a vendê-lo, e eu espero bem que não o venda, que é para não ser outro João Félix. É só isso. Pois, exatamente, mas o problema é que sabes que precisam de encaixar. E estas equipas portuguesas precisam sempre de encaixar dinheiro, a preocupação deles é sempre encaixar dinheiro. E se aparece aqui alguém a ter 60 ou só, 60 eu duvido, mas 50 ou 60 milhões, como é que eles vão dizer que não? A cláusula da Liga dos Campeões, exatamente. O Benfica vai abanar. Pois, eu percebo isso, é isso mesmo. Agora vamos aqui falar de alguns jogos que vai haver esta primeira jornada. Vocês viram assim algum jogo que vos desperta a atenção, que acham que pode ser um bom jogo para se acompanhar? Já falámos aqui do Braga Sporting, que vai ser no dia 7, às 8 horas. Dia 7 é domingo, não é? Dia 7 é domingo. Não. Sim. Sim, 5 é amanhã, 6 sábado, 7 domingo. Se calhar... Eu há dois jogos que vou gostar de ver e vou tentar acompanhar. Qual? O Estoril Famalicão e o Gil Vicente Passos. O Gil Vicente Passos deve ser um bom jogo. Eu esses dois vou tentar acompanhar em live. Yeah. Os outros vou tentar ver, como é óbvio, mas isto vou tentar acompanhar em live. E esse eu também acho que sim. Aqui há sempre aqui uma grande questão. Quando nós olhamos para o mapa de Portugal e olhamos para a Primeira Liga, 70% está no Norte, não é? No Norte. Sim. É louco, não é? Porque assim, de Coimbra para baixo, esquece lá isso, não existe nada. Existe o Benfica, o Sporting, o Portimonense e agora o Estoril. Casa Pia também. O Estoril do Casa Pia. Pronto, de resto, está tudo sim, mas isso infelizmente, já há muitos anos que isso acontece. Às vezes. Vou mostrar aqui o meu Power Ranking. Eu vou pôr aqui, deixem-me só ver onde é que eu o tenho. Eu tirei uma fotografia, mas eu vou mostrar a minha folha de Excel. Espera aí. Deixa-me só apanhar aqui. Está aqui, Power Ranking. E depois queria a vossa opinião sobre... eu não sei como é que tu fazes, Fábio, mas eu e o Tiago faz, porque ele aprendeu comigo, a fazer por A+, A, B, já vou mostrar para tu perceberes como é que eu faço isto. Eu faço por letras também. Também? Não deve ser parecido. A, B, C, D, E, F. Ai, não, eu não levo tantas, eu só levo até a C. Espera aí. Vou pôr aqui... Pois dentro desses temos digamos, subcategorias. Sim. Tens o mais ou não tens, e depois tens o menos. Pois, ou seja, tens o mais e o menos. É que tu fazes as letras. Sim. Exato. Pronto, aqui está. Boa. Assim vocês conseguem ver, certo? Sim. Eu tenho dividido entre o A e o C. O A, as equipas que estão na cima da tabela, e os A+, que estão melhores ranqueados. Sim. Depois os Bs, que são as equipas que estão a meio da tabela, e depois temos o mais e o menos, e o outro, que é o normal, que são para as equipas médias, as pior ranqueadas, as melhor ranqueadas. Eu tenho os 3 A+, como já tínhamos falado aqui, o Porto, Benfica e o Sporting. O A, tenho o Braga. Depois coloquei A- o Estoril. E um B+ no Santa Clara e no Boa Vista. Deixem-me só fazer a ressalva. E para quem está a ver, isto é ao dia de hoje, ok? Daqui a 5 jornadas, nós vamos estar aqui todos a falar e vamos reformular aqui um Power Ranking, ok? Eu vou dizer agora num pontapé de saída. Depois tenho muitos Bs, e Bs são equipas que estão ali no meio da tabela, que eu não sei muito bem o que é que vai lhes acontecer, por isso eu coloquei em B. Não sei, que é o Marítimo, o Gil Vicente, Famalicão, Guimarães, e este Guimarães, vamos falar sobre ele já a seguir, porque este Guimarães simpático aqui
Epá, eu não sei o que é que vai acontecer com os Guimarães. Foste mais simpática que eu para mim o Vitória este ano é bem menos. Bem Epá, menos ali a ressalva ser mais. epá, pois, eu estou aqui um bocadinho assim, deixei-o ali assim para ver, né? Pronto. O Sim, vamos Portimonense é ver. aquela equipa que a gente aqui embaixo nunca sabe o que é que vai acontecer, porque eles podem Sim. arrancar em altas e depois acaba-se-lhe o gás e vem para ali abaixo. Por isso Sim. pus também ele no B. Pus o Aroca com B-, o Vizela, fiquei ali entre o Portimonense e o Vizela, a quem é que dava o B-, a quem é que dava o B. Depois pus o Passos como C+, o Chaves, C, e depois Casa Pia e Rio Ave. Aqui o Rio Ave é a equipa que me deixa com a pulga atrás da orelha. Eu ao Rio Ave dei C+. Pois, por causa... E O meu tu és um homem que está estás um no norte. bocadinho diferente. Pois. Tu és um homem que está aí no norte e com certeza tu tens muito mais informações e tens mais... tens uma maneira diferente de olhar para isto. Eu acredito que este Rio Ave ele vai estar lá para cima e não vai estar cá em baixo. Mas eu quero ver o pontapé de saída. Sim. E acredito nisso porque financeiramente o Rio Ave, para mim, tem mais hipótese até de se manter do que, por exemplo, um Chaves. Okay? Sim. Só que eu cheguei naquela disse, eu não sei como é que isto vai dar este ano e para o pontapé de saída vai assim. Depois é claro que daqui a 5 jornadas eu vou mudar isto tudo. Fábio, como é que tu tens? Portanto, eu tenho o A, que são os candidatos principais, tenho os crónicos, Porto, Benfica e Sport. Depois tenho separado o quarto lugar porque acho que há uma diferença muito grande do Braga para os outros. Então tenho o Braga ali fixo no quarto lugar, se calhar até pode vir para o terceiro, porque depende muito do que é que o Sporting, da maneira que o Sporting for atuar ao longo da época, se realmente consegue ter consistência ou não. Depois tenho uma categoria C, que é a luta pela Conference League. Tenho Santa Clara, Rio Ave, Gil Vicente, Famalicão e Vitória. O Vitória mais... o Vitória e o Famalicão? Ai, meu Deus, ok. Eu tenho... Vamos ter um ano bonito aqui de lives e de coisas, porque acho que não nada. Eu tenho o Vitória mais pela história que o clube tem, pela força que o clube tem. Está bem. Lá está, é como tu disseste, posso chegar aqui daqui a 5 jornadas e estar a dizer, olha, afinal estava errado. Sim. O Famalicão, eu acho que o Famalicão acabou por se reforçar relativamente bem. E essa foi uma dos meus argumentos para colocar aqui o Famalicão. Acho que está um bocadinho mais não sei, consistente, não sei porque ainda não o vi jogar, mas acho que está mais estruturado em relação ao ano passado. Depois, o Santa Clara e o Rio Ave, lá está o Rio Ave, completamente diferente. O Rio Ave eu acho que vai ser o Estoril da época anterior. Acho que vem galvanizado da segunda liga. Tem um plantel de primeira liga, porque não tem, o Rio Ave nunca teve um plantel de segunda liga, o Rio Ave sempre teve um plantel melhor do que várias equipas da primeira liga, e eu acho que o Rio Ave vai ser o Estoril da época anterior. Depois falta-me o Gil Vicente, que acho que tem uma boa equipa, e acho que lhe vai acontecer um bocadinho como aconteceu a Santa Clara a época anterior, por causa do número exagerado de jogos com a Conference League, é capaz no início ficar um bocadinho aquém, mas acho que... Se tiver que fazer viagens longas, o Santa Clara tinha que fazer viagens sempre longas, né? Tinha que sair da ilha, mas sim. Se tiver que fazer viagens longas... Exatamente, se calhar por isso pode estar um bocadinho aquém no início, mas depois começa a jogar o normal e tem um bom plantel, na minha opinião. Depois, na categoria D, num campeonato mais estável, tem o Boa Vista, Marítimo e Estoril. O Boa Vista, pelas razões que eu disse há bocado,
que acho que finalmente entendeu que tem que criar uma estrutura para disputar um campeonato. O Estoril, porque acho que já se conseguiu manter e fixar pela época que fez, e agora também tem um treinador que eu acho que tem bastante qualidade para treinar o Estoril. Eu gosto do Veríssimo e acho que tem bastante qualidade para treinar o Estoril. E o Marítimo manteve quase o plantel, apesar de ter perdido o Alipur, que era um jogador bastante importante, mas penso que o Marítimo vai se manter também relativamente confortável. Depois, equipas que têm uma categoria E, que são equipas que vão ter uma época mais complicada, e para descer, no fundo eu tenho a E e a F quase juntas, que são 6 equipas, que é o Passos, Casa Pia, Portimonense, Chaves, Vizela e Arouca. Eu, apesar de achar que o Chaves tem mais possibilidades de se manter que o Casa Pia, porque principalmente pelo estilo de jogo, jogam mais no contra-ataque e se calhar conseguir surpreender algumas equipas, principalmente em casa, e até consegue ter uma boa o estádio bem composto muitas vezes. E basicamente é isso. Okay. Depois, engraçado que as tuas 6 equipas de baixo da tabela são as minhas 6 também. Tal e qual. Alguma coisa parecida. As equipas. Vai ser bonito. 2 contra 1 vai ser top. Eu já estou a dizer que o meu Rio Ave não é para estar ali, mas vá. Eu deixo vocês brilharem agora durante 5 ou 6 jornadas. Tiago, quem é que é para ti, já que os 6 de baixo são iguais, como é que está aí os outros de cima? Os teus? Tenho Benfica, Porto, Sporting, há mais, como eu disse. Tenho o Braga como A, isto seguido um bocadinho, como tu já disseste, a tua notação. Tenho o Estoril, e aí vou contigo, como B+, ainda não como A-, mas como B+. Para ver como é que se vai comportar agora neste início, um bocadinho aqui cauteloso. Depois tenho Santa Clara, Famalicão, Gil Vicente, Marítimo, como Beixo, equipas ali do meio da tabela, que podem fazer sempre, podem espreitar ali o 6º lugar. Tenho o Vitória, na minha opinião, é um B-. O Vitória para mim este ano não vai, vamos ver, pode ter aquela massa associativa, pode ter a força do clube, mas tem um treinador que não tem grande experiência ou nenhuma experiência a nível Primeira Liga. Vamos ver como é que ele agarra a equipa e se ele consegue trazer, como falámos há pouco, se ele consegue inovar e trazer alguma coisa diferente que os outros não estejam à espera, o que eu duvido, porque não tem plantel para isso. Depois tenho o Rio Ave e o Boa Vista como C+. Para mim o Rio Ave, como o Fábio disse, vem com a estaleca da segunda liga, com uma equipa de primeira e vai-se bater muito bem para estar ali entre o meio da tabela, para mim com alguma tranquilidade. Depois tenho aqueles 6 que o Fábio falou há bocadinho, Casa Pia, Chaves, Passos Ferreira, Portimonense, Vizela e Arouca. Como eu não lhes dou C-, atenção, não dou nenhum C-, para mim começam todos no mesmo patamar. Apesar de haver equipas que já estão cá há mais tempo e outras que subiram, para mim começam todas no mesmo, porque as que estão no patamar das que subiram andaram ali até a última jornada se iam lá para baixo ou não, ou se ficavam ou se não ficavam. Por isso, nós se formos ver a tabela do ano passado, do último classificado, não, mas aquilo foi uma diferença para aí de 11, 12 pontos até quase ao 6º lugar. Aquilo andou ali tudo. Lá está, como o Fábio disse há bocadinho, tendo o Braga que se desmarca dos outros todos que estão para baixo, depois tem a luta depois do 5º para baixo, ali com os 5º e até ao 7º, sempre com 4 ou 5 equipas sempre ali a brigar. Depois tens um campeonato para baixo muito... É sempre o campeonato dos aflitos. Pelo menos já o ano passado é o campeonato dos aflitos que anda todo ali à procura do pontinho em casa para ver se não desce. Por isso é que eu estou a dizer, não puxo nada como C- ainda. Vamos ver como é que as coisas evoluem. Aceito. Agora, e
para finalizarmos aqui o nosso podcast sobre a Primeira Liga, e porque ainda o campeonato vai começar, mas ainda o mercado ainda está em aberto, vamos falar aqui num pormenor que o Tiago falou ainda há bocadinho e que eu acho que vai servir a nível educacional para quem nos está a seguir, para ter isso em linha de conta. Quando nós fazemos as nossas Fairlines, e quem não sabe fazer Fairlines, há muito material no YouTube bom, não vão ver os outros, bom a explicar como é que se fazem Fairlines. Há aulas minhas aqui no canal de Fairlines, por isso vão ver, vão procurar. Nós temos uma coisa que é os desfalques. E quando um jogador que é chave, como o Luís Dias no Porto ano passado, quando saiu para o Liverpool, o Gonçalo Ramos, se sair no Benfica. O Otávio no Porto, no primeiro jogo. Neste primeiro jogo, o Otávio está... Exatamente. Chegou ao Sporting. Até que ponto é que vocês, e agora começo por ti, Tiago, até que ponto é que tu, um desfalque desses pode refletir no teu Power Ranking? Isso reflete sem dúvida nenhuma. É aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, por exemplo, e pegando um exemplo muito concreto que falei, para mim é aquele de Caras, que neste momento nós vemos o Benfica a marcar golos, porque conseguem meter bolas lá na frente, correm, têm o jogo bem estruturado, sobem muito bem as laterais, aquele Neres, para mim, um jogador fora de série. E depois tem a vantagem de ter o Gonçalo Ramos ter o Gonçalo Ramos que está com o pé quente e qualquer bola que lhe bate na cabeça é gol. Ele já nem precisa de se fazer a bola vem bater à cabeça e é gol. Um desfalque desses, para mim, é logo olhar para o jogo e começar, se calhar, a olhar para a linha do underdog, por exemplo. Estás a perceber? E o desfalque vai se refletir muito facilmente no baixar da capacidade goleadora do Benfica. Por exemplo, alguém, o Fábio falou no Otávio, a capacidade criativa do Otávio e tudo mais. Depois, isso tudo tem que se refletir no Power Ranking e tu tem que, lá está, como tu disseste, depois temos que ajustar, que quando isso acontecer, ok, tem que baixar, se calhar aqui, não é baixar o nível, mas olhar para as coisas de outra maneira, quando for olhar para a análise do jogo. Ok, obrigada, muito bem. E tu, Fábio, reflete-se no teu Power Ranking? Claro, bastante, porque assim, eu tenho um dos pontos para o cálculo do Power Ranking é exatamente esse, é jogadores que entram e saem, e faz toda a diferença, porque o Porto, por exemplo, no ano passado, se eu fizesse um Power Ranking a partir do momento que saiu o Luís Dias, seria diferente do início da época, por exemplo. Se o Power Ranking do Porto este ano é diferente sem o Vitinha e o Fábio Vieira, por exemplo. Ou o Benfica este ano, por exemplo, com o David Neres e com o Enzo Martínez. É Enzo Martínez. É um Power Ranking mais forte por causa desses jogadores também. Não só, tens também o exemplo do Horta no Braga. Sai, não sai, é um jogador preponderante no Braga. Aí altera completamente a forma. E para onde for, vai alterar também. Exatamente. E a minha pergunta, uma pergunta aqui assim, daquelas barbudas. O Horta tem espaço para ser titular no Benfica? Quem quer responder? Não será que o Horta não vai sair de cavalo para burro? Tudo bem que o Benfica tem uma projeção... Não é? Epá, eu não estou a dizer que o Braga é melhor do que o Porto, mas a verdade é que ele no Braga é titular. Eu não sei se ele vai ser titular no Benfica, não é? Eu acho que ele dava melhor no Porto do que no Benfica, na minha opinião. Acho que ele tinha mais lugar no plantel do Porto do que no Benfica, neste momento. Neste momento, sim. Neste momento, sim. Essa é sempre a grande questão. Eu não sei até que ponto é que... e até porque nós estamos aqui a falar, até o Benfica também não tem Champions, certo? Atenção. Depois disto ainda tem uma pré-eliminatória. Sim, exatamente. Ainda não nada está... Uma pré-eliminatória não é pré-eliminatória. Chamam, como é que é? Playoff. Ainda tem um playoff. Exatamente.
agora que falaram no Ricardo Horta, e para finalizar, vocês também pesam o treinador? Sim. Sim. Dão um peso também se o treinador, por exemplo, eu lembro-me há um treinador que posso dizer aqui que é público, que bem, há dois que eu não suporto, mas há um que eu não suporto quando ele está a treinar uma equipa, o outro não suporto ele enquanto pessoa. Mas há um que enquanto está a treinar equipas, aquilo dá uma azia muito grande, que chama-se Lito Vidigal, porque ele é um retranqueiro que o homem não, a sério, ele é o meu problema com o Lito nem é ser retranqueiro, é o que os jogadores fazem durante todo o jogo. É muito mau. Para mim é muito mau. Eu não gosto da postura dele enquanto treinador. Mas, quando ele esteve no Setúbal, eu lembro-me, o Setúbal em casa, ele não perdia. Ele metia uma bola, ele podia empatar, e aquilo ia ponto a ponto. E ele não perdia. Eu fui muitas vezes em handicaps positivos para o Setúbal, em casa, e ganhei muitos. Sim. Porque aquele homem era a coisa mais péssima que havia a nível de futebol, porque ele punha o autocarro do caminhão da Câmara, os caixotes do lixo. Parecia os italianos da velha, parecia um italiano da velha guarda. Que ele chegar ali taticamente e encaixar, e ele consegue encaixar a equipa dele numa outra equipe. Exatamente. O Trapatónio ganhar por meia zero já era vitória. Mas o Lito tem essa capacidade, principalmente em casa, ele nunca teve uma equipa grande, digamos assim, as equipas em casa, as equipas pequenas em casa querem ganhar, ou pelo menos não perder, ganhar um pontinho, ou tentar ganhar 3, como tu disseste, meter uma bola e depois, olha, vamos defender com os autocarros todos e os caminhões e tudo mais alguma coisa. Mas o Lito Vidigal, bem ou mal, consegue encaixar e destruir os sistemas das outras equipas em que os jogadores têm que se esmerar e têm que dar o litro, nem é jogar a bola, é destruir o jogo dos outros. Se a bola entrar na baliza adversária, olha, porra, vitória. Mas o Lito é destruir. Eu por acaso também acho. E isso também pesa num power ranking. Claro, Vocês também levam isso em linha de conta para o tipo de treinador que é. E eu relembro, e estamos aqui a dar um lamiré muito grande power ranking, ok? À malta. Eu não sei se vocês se lembram, mas na altura do Bruno Carvalho estar no Sporting, o Sporting, quando jogava em casa, jogava pior do que jogava fora. Porquê? Porque as claques estavam do lado a Juveléu estava do lado do Bruno Carvalho e eles eram maltratados como tudo. Quando o Sporting jogava em casa... parou aqui, não sei se foi o meu. Acho que foste tu. Vosso. Não. Opa. Já estás. Quando o Sporting jogava em casa, ele tinha sempre uma péssima prestação do que aquilo quando jogava. Parece que quando ia jogar fora que estavam livres dos desgraçados que estavam lá no estádio. Vocês também levam em conta se a equipa tem, como tu disseste ainda há bocado, Fábio, o Guimarães, o apoio de quem está de fora leva a equipa ao colo, quase. Sim, também levam isso em linha de conta? Sim, é assim, eu por exemplo, se for ao estádio do Afonso Henriques, tem um peso muito maior, a massa associativa, os adeptos, do que se for jogar a Arouca, por exemplo. O Arouca, se for jogar ao Afonso Henriques, os adeptos abafam completamente. Agora, é preciso a equipa jogar, isso é certo. Mas impõe respeito, sem dúvida. Mas há equipas, e agora vou ir ao Tiago, por exemplo, o Benfica. Quando vai jogar a Braga, toda a gente diz que está no segundo campo do Benfica. Sim. Não é? Benfica, mesmo jogando noutros campos mais pequenos, ouves as outras claques, mas continuas a ouvir a claque. Isso, principalmente se estiverem em altas e a jogar bem, esquece. Um estádio pequeno é quase sempre todo do Benfica. Não? E é isso que interessa. E aí, depois o fator casa desmorece um bocadinho para a equipa que está a receber o Benfica. Claro. Mas aí, eu acho que o Porto e o Sporting não conseguem isso
como consegue o Benfica. O Porto, claro que tem uma grande massa associativa e claro que leva muita gente para um estádio. Obviamente nem estou a dizer isto. Mas eu não me lembro de dizer assim, o Porto vai jogar na segunda casa. Não é? Porque, eu acho que isso tem a ver com a mentalidade do adepto do Benfica. É diferente. Eu, como portista, tenho que admitir isso. Já houve situações de ver o Benfica a 3-0 e o estádio todo a cantar pelo Benfica, por exemplo. Porque assim, muitas pessoas é a única que não têm forma de ir a Lisboa, vamos dizer assim, ver o seu Benfica. Mas eu estou a falar do Benfica porque, quer a gente queira, quer não, é o clube que tem mais adeptos e mais sócios e tudo, mais simpatizantes a nível de Portugal, quer a gente queira, quer não. Nem toda a gente tem necessidade de vir ao Estádio da Luz ver o Benfica, então a ida àquele estádio pequenino é uma oportunidade que eles têm de ouro de ver o Benfica. E agora vamos ver em agosto os estádios onde o Benfica for, os estádios pequenos, lá em cima, completamente cheios dos imigrantes. Sim. E aí então é loucura. Nem que tenham que pagar 300 ou 400 euros para ver o seu Benfica jogar. Eu falo como um portista, desculpa, interrompi-te, estava a falar. Não diz isso. Como portista, porque nota-se muito, mesmo até no Estádio do Dragão, os portistas vibram quando o Porto ganha. Os portistas não vibram quando o Porto perde. E eu acho que essa é a diferença dos benfiquistas para os portistas. É que tu notas no estádio, principalmente no Estádio da Luz, nota-se mais isso, claro. É que mesmo quando a equipa não está bem, as pessoas vibram no estádio. O Estádio do Dragão, se a equipa estiver a jogar mal, parece que estamos num funeral. Aquilo é... Mas silêncio. Isso é porque vocês do Norte têm muito sangue na guerra, vocês são lá logo para... Sim, tem a ver com isso. Aí no Norte, não é? Porque vocês... Não, é verdade, há uma grande disputa no Norte. Porque tens o Guimarães, tens o Braga, tens o Boa Vista, tens o Aroca, é tudo aí perto umas coisas das outras, não é? Quer dizer, não há... É o campeonato regional. Mas é quase isso, é verdade. A rivalidade entre eles é tão grande, não é? E cada vez há mais equipas do Norte do que cá em baixo. Logo, a luta... E depois, exatamente, e depois os adeptos acabam por se dispersar um bocadinho, porque até podem ser do Porto, mas se vão ao estádio ver a equipa da terra... Mas eu acho bem isso. Mesmo que seja do Porto, se o Porto vai jogar contra o Aroca, eles vão estar a torcer pelo Aroca porque vão ser muito mais... Eu acho bem. Eu acho que as pessoas devem fazer isso. Eu sou portista, pronto, eu nasci no Porto, mas acho que as pessoas, se são de outro lugar, se realmente gostam do clube da terra, é apoiar o clube, seja a primeira, segunda, terceira, seja onde for, porque é assim que as equipas crescem. Olha, eu sábado vou ver o Farense, toma-te, não é lá. Mas olha, o Farense, e Deus queira que esteja aqui alguém do Farense a ver isto. É uma vergonha o preço que o Farense está por os bilhetes. Porque, sabe o que é que vai acontecer? É que vai ficar vazio. Porque até para os sócios, quase ir ver o Benfica fica-me ao mesmo preço que ir ver o Farense. Estão-nos a passar ou quê? O Farense fez um grande investimento. Tipo, não sócios, e estamos a falar numa bancada, nós não estamos a falar no Estádio da Luz, ok? Estamos a falar aqui no Estádio de São Luís, está bem? Estamos a falar naquele banquinho que deixa o nosso cu quadrado, ok? Pronto. Não sócios a 20 paus. Estão malucos ou quê? Sim. Para justificar o investimento nos jogadores este ano. Sabem o que aconteceu ano passado? Começaram a pôr até dar bilhetes aos sócios e não sócios a 5 euros. Olha a diferença, né? Porque ninguém ia ao estádio. E depois a equipa ainda vão chamar o pessoal para ir. Agora é assim, 20 paus, porra. É caro. Por amor da santa. Estão a contar que os estrangeiros aí a malta tem no Algarve Sim, espera aí que já vai. Vou contar com isso. É preço de época alta. Estamos a falar na segunda divisão, ok? Claro. Eu fui ver o último jogo. Okay? Estamos a falar no estádio de São Luís, ok? Que é uma coisa. Exatamente. O meu miúdo é do Sporting. Fui ver o último jogo do Santa Clara do ano passado. Ficámos na Central. Está bem que na parte superior, mas fez o jogo perfeitamente. Paguei 25 euros por bilhete. E não sou sócio nem nada.
Pronto, então estás a ver, para ser um, como é que é? Para ser tapado, pá, não sei, aquilo é sócio e ficar na parte tapada, para não apanhar sol, não é? E chuva, tipo é 15 euros ou 12 euros e tal, uma cena assim. Sócios. É caro. Caro? Estão malucos. Eu vou lá Uma porque roubalheira. vou lá porque a minha filha é maluca pelo Farense e está me parte de dizer para ir ver um jogo com ela. Não ia, porque lá está. Também, eu compreendo que as equipas pequenas precisem de dinheiro. Só que, ao colocar os bilhetes que são caros, vão ter menos gente Vão no ganhar estádio. menos, claro. E isso Ganhar não menos. sei se depois será bom. Bem, 47 minutos. Que grande podcast. E não demos palpites, hein? Isto é que é só informação. Maravilha. Muito bom. Possivelmente no domingo, se calhar faço live, não sei ainda. Se fizer, eu digo-vos. Se estiverem disponíveis, fazem Ok. comigo. Se não tiverem, olha. Mas se calhar nesse aí, no Sporting Braga Sporting, deve ser um jogo porreiro para a gente acompanhar. A gente depois vê. Está Sim, bem? senhor. Obrigada, Maravilha. Fábio. Obrigada, Tiago. Foi um prazer imenso Obrigado. dar este pontapé de saída com vocês. Tchau, malta. Obrigado. Tchau. Coloquem um like, subscrevam o canal e comentem aí se gostaram. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau.